Boa noite, gente! Está no ar mais um episódio do Fala Xoxota, o seu lugar para conversar sobre a sua saúde íntima sem tabu, sem julgamento e sem vergonha. E o quinto episódio do Fala Xoxota tem como tema hoje Conhecendo o Implanon. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Uma excelente noite de terça-feira, dia 21 de julho. E vamos hoje conhecer o Implanon, né? Tão famoso, tão popular método contraceptivo. O Implanon tem sido aí bastante difundido, bastante utilizado, mas existem ainda muitas dúvidas, muita informação desencontrada, muitos mitos, né? Muita demonização por um lado em relação aos possíveis efeitos colaterais, né, ou efeitos esperados do Implanon, como também, por outro lado, né, uma fama de queridinho, de maravilhoso, né, o melhor método contraceptivo do mundo. Então, hoje nós vamos conversar por aqui, então fiquem bem à vontade para tirar dúvidas, fazer pergunta. Quem estiver já utilizando o Implanon e quiser compartilhar aqui a sua experiência com o uso desse método tão maravilhoso, fique à vontade. Vamos começar entendendo do que se trata o Implanon, né? O Implanon nada mais é do que um implante contraceptivo subdérmico. Então, o Implanon, ele é um implante contraceptivo subdérmico. O único objetivo do Implanon é, de fato, né, proteger contra a gravidez. O objetivo do Implanon é, de fato, a contracepção, né? E o Implanon é conhecido hoje como o método contraceptivo mais seguro do mundo. Ele é esse implantezinho aqui, ó. Então, esse bastãozinho aqui, que é um bastãozinho, né, de um material de silicone atóxico. Esse bastãozinho aqui de apenas 4 centímetros é que faz todo esse efeito de proteção, de contracepção e de segurança, né? Então, este aqui, ó, é o Implanon real. É esse bastãozinho, tá vendo? Ele é molinho, ele é de um material de silicone atóxico que é inserido no braço, né? Nessa parte aqui, ó, interna do braço, na face interna aqui do braço. E ele é inserido como? Com esse dispositivo aqui, né? Então, o Implanon, ele é um implante com única finalidade contraceptiva, tá? É importante entender, porque tem muitos implantes, né, de hormônios circulando por aí, que são implantes de gestrinona, implante de testosterona, que são outros hormônios que não têm a finalidade contraceptiva, né? Que são hormônios, inclusive, não liberados, autorizados pela Anvisa. O Implanon não, gente. O Implanon ele é liberado, autorizado pela Anvisa, tem registro, né? Na Anvisa, é vendido nas farmácias. E volto a dizer, o único objetivo dele é, de fato, a contracepção. Esse implante, ele é inserido no braço, como eu mostrei para vocês, com esse dispositivo aqui, ó. O Implanon, o implante, ele vem acoplado numa agulha aqui dentro desse dispositivo e é com esse dispositivo que vem numa embalagem blindada, estéreo, que a gente vai fazer a inserção no braço da paciente com anestesia local, sem dor, um procedimento relativamente simples, mas que, claro, exige muita técnica e conhecimento e habilitação do profissional para realizar essa inserção desse dispositivo no consultório, tá? O profissional ele precisa ser habilitado exclusivamente, né, com um curso específico para inserção do Implanon. Porque, como eu disse, apesar de ser relativamente simples, precisa de conhecimento, né? Existe sim complicações causadas pela má inserção do Implanon por profissional que não tem expertise, o conhecimento ali para fazer esse procedimento, né? Mas o procedimento ele é indolor, né? Feito com técnica correta e anestesia local. Então, é muito simples a inserção do Implanon por alguém que seja devidamente habilitado e capacitado para isso. Então, dito essas primeiras informações, pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos. Boa noite aí para quem está acenando, Luciene, Fabi,
Santana, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser participar, interagir, fazer perguntas, fiquem à vontade. Aqui é um ambiente seguro, é um ambiente sem julgamento, sem tabu, então nenhuma pergunta aqui é mal vista ou mal acolhida, nenhum relato que vocês quiserem trazerem aqui vai ser visto com julgamento ou apontamentos. Aqui a gente está para acolher, para trazer informação, para unir, né, as mulheres no mesmo propósito, que é conhecer mais sobre o próprio corpo. Então, cliquem aqui no aviãozinho, tá? E encaminhem esse podcast, né, de hoje para quem deseja saber mais informações sobre o Implanon, para quem deseja conhecer mais os efeitos do Implanon, como que funciona, tá? Para quem não estiver assistindo aqui ao vivo, depois vai ficar gravado lá no Instagram, tá? Para que vocês possam escutar, assistir, acessar depois tudo e tirar todas as dúvidas, né? E compartilhar com quem deseja saber mais informações sobre esse método. Então, vamos lá. Qual que é o hormônio que tem no Implanon? O hormônio que tem no Implanon é o etonogestrel. Esse hormônio, ele é apenas progesterona, ele é um progestágeno, né? É importante a gente entender o que a gente quer dizer quando a gente fala, né, que o Implanon é um contraceptivo que não contém estrogênio. É justamente isso, né? O Implanon, ele é composto de um único hormônio, que é o etonogestrel, que é um hormônio de progesterona, derivado de uma progesterona. Então, ele não contém um estrogênio. O estrogênio, normalmente, são os métodos que têm estradiol ou etinilestradiol, que é muito comum naquelas pílulas anticoncepcionais que faz pausa, né? É muito comum também o estrogênio nos adesivos de anticoncepcional, o anel vaginal, a injeção mensal, né? Então, todos esses métodos contêm estrogênio. O estrogênio, a gente tem algumas ressalvas quanto ao uso dele, porque o estrogênio, ele pode causar alguns efeitos, né, relacionados a risco de trombose, risco aumentado de AVC, principalmente em mulheres que fumam, tabagistas ou que têm algum histórico de trombose, questões hepáticas no fígado. Então, esse hormônio do estrogênio, a gente tem um cuidado maior para indicar o uso dele. Então, o Implanon, ele sai também na frente por essa questão de não conter o estrogênio, que é um hormônio que tem que ter mais cautela para ser indicado. O Implanon contém apenas progesterona. A Luciene está perguntando, né? A menstruação desce normal com ele? Essa pergunta da Luciene é muito, muito, muito pertinente, muito bacana, Luciene. Porque, mulheres, vamos aprender uma coisinha sobre o corpo, sobre fisiologia? Quando a Luciene me pergunta, a menstruação desce normal com ele? Meninas, nenhuma mulher menstrua usando anticoncepcional, tá? Seja ele qual for. Me conta aqui, vocês que estão participando, vocês sabiam disso? Que nenhuma mulher menstrua quando está usando anticoncepcional? Qualquer ele que seja pílula, seja injeção, seja Implanon, seja DIU, exceto o DIU de cobre, que não contém hormônio. Mas qualquer anticoncepcional hormonal utilizado, a mulher não menstrua, não existe menstruação. Nenhuma mulher menstrua usando anticoncepcional, tá? O que acontece são sangramentos de pausa, sangramentos de privação hormonal. E por que isso? Porque a menstruação, como dito, a menstruação ela é um efeito fisiológico e natural do corpo, que ela só acontece quando a mulher não usa nenhum tipo de hormônio, né? Então, o que é a menstruação? Todo mês, né, o corpo da mulher... Ó, Luciene gostou, né, Lu? De aprender. Muito bem, uau! É isso mesmo, gente, olha só. Todo mês, o corpo da mulher ele funciona da seguinte maneira: a gente tem lá os nossos ovários, que são as glândulas de reprodução nossa, onde ficam ali guardados os nossos óvulos, né? Que a gente já nasce com milhares de óvulos ali para serem liberados uma vez ao mês no período de ovulação, para que a gente possa engravidar, certo? Então, o que acontece? O cérebro manda um sinal, ele libera dois hormônios, o LH e o FSH, libera esses hormônios lá para os ovários. Então, esses dois hormônios são liberados pela hipófise, que é uma glândula lá no nosso cérebro, e eles avisam lá para os ovários que eles podem começar a produção dos hormônios para amadurecer esses folículos, que são os óvulos imaturos. E aí, com o amadurecimento desses folículos,
eles são liberados ali pelas trompas, os óvulos, chegando ali até as tubas uterinas e útero para serem fecundados por um espermatozoide. Quando a gente não tem relação sexual nesse período de ovulação, que é o nosso período fértil, ou quando a gente usa camisinha, o óvulo, ele não é fecundado, no entanto, a gente não engravida, e esse óvulo, ele libera uma membrana, que é o corpo lúteo. E essa membrana, ao ser liberada, o útero entende que não houve uma gravidez. E ele libera a camada interna dele, que é o endométrio, que havia se enchido ali pelo hormônio da progesterona para esperar um possível embrião, uma possível fecundação, uma possível gravidez. Como isso não aconteceu, o endométrio, que é a camada interna do útero, ele se descama em forma de menstruação. Então, isso é um evento fisiológico que só acontece ao natural. Então, nenhuma mulher que use qualquer hormônio, ela menstrua. Por quê? Porque esse evento, ele não acontece quando a gente usa algum hormônio. Ele só acontece em condições naturais. Então, nenhuma mulher menstrua, tá? Usando qualquer anticoncepcional. Ela sangra porque faz pausa. Então, eu uso uma pílula. Eu faço a pausa da pílula, eu sangro. Tanto que, se a gente emendar a pílula, a gente sangra? Conta pra mim aí, meninas. Se a gente emendar a pílula do anticoncepcional, a gente não sangra, né? Então a gente pensa, nossa, tem algum perigo em emendar a pílula porque eu não vou menstruar, o sangue vai ficar preso em mim? Não, gente, porque o evento da menstruação, que é fisiológico, ele não tá acontecendo, porque a pílula bloqueia a ovulação, tá? Então, da mesma forma, com o Implanon, ele tem sim a ação de bloquear a ovulação, tá? Então, o Implanon, não à toa, é o método mais seguro do mundo. Por quê? Porque ele bloqueia a ovulação, ele afina o endométrio, que é essa camada interna do útero, e ele engrossa, espessa o muco cervical, dificultando ali também o trajeto do espermatozoide. Então, ele reúne, né? O Implanon, ele reúne essas três principais ações dos contraceptivos, que é bloquear a ovulação, afinar o endométrio e espessar o muco cervical. Por isso, do Implanon ser um método tão eficaz, né? Porque ele tem essas três ações contraceptivas muito importantes nele. E não tem os efeitos colaterais mais importantes relacionados à trombose, AVC, hipertensão que o estrogênio tem. Por exemplo, mulheres com enxaqueca, com trombose, com doença hepática grave, né? Mulheres com fumantes, que tem um risco aumentado, hipertensas, né? Que tem um risco aumentado ali com o uso do estrogênio, elas podem usar seguramente o Implanon, né, gente? Porque ele é um método seguro. Ó, a Sarinha, minha Giné, saudades, saudades de ti também, mulher. Aparece lá para se cuidar, viu? Então, gente, é isso. O Implanon, ele é muito seguro. Ele é um hormônio que realmente reúne nesses três efeitos que eu falei para vocês. E sobre a pergunta da Luciene sobre menstruar com o Implanon, então não existe menstruação com nenhum método hormonal de contracepção. Agora, vamos falar sobre algumas questões do Implanon, né? Que muita mulher morre de medo. Eu vou ficar menstruando, né? E aí a gente usa esse termo de forma errônea, né? Menstruação, mas é a forma que para vocês leigos fica mais fácil, né? Mas eu vou ficar sangrando com o Implanon. A única coisa que a gente precisa entender sobre essa questão do sangramento é que, de fato, nós não temos como prever como vai ser o padrão de sangramento dessa mulher usando o Implanon. Cada corpo é único. Cada corpo responde de uma forma ao hormônio. Então, se qualquer profissional te fizer alguma promessa com relação a não vai sangrar mais com o Implanon, ou do contrário também, vai colocar e vai ficar sangrando sem parar. Tudo isso são mitos, são especulações. Por quê, gente? Porque nós não temos como prever exatamente como vai ser o padrão de sangramento de cada mulher com ele. O que nós temos como prever é o que está escrito na bula dele, né? Então, a bula, ela é produzida através da observação, dos efeitos, dos relatos. Então, traz ali estatísticas, informações, né, seguras na bula. O que que a bula nos diz? A bula nos diz que, em média, 58% das mulheres vão entrar em amenorreia. O que é isso? É um palavrão? Tá me xingando? Não, gente, a amenorreia nada mais é do que a ausência da menstruação.
né? Ausência de sangramento. Então, a maioria, né? A maioria não, um pouquinho mais da metade ali, 58% das mulheres não vão ter nenhum sangramento com o Implanon. Mas tem como eu saber se você, né, vou usar o exemplo da Sarinha aqui, minha paciente. Tem como eu saber se a Sara, por exemplo, vai entrar nesses 58% de mulheres que não vão ter sangramento com Implanon? Não tem como eu saber. Em torno de 26, 30% das mulheres vão ter um sangramento favorável com o Implanon. Né? O que é esse sangramento favorável? Vai ter aí algum escape, algum sangramento durante o mês, mas em volume pequeno, né? Um sangramento que pode durar aí de 5 a 7 dias em pequeno volume e depois cessar. Então, em média, 30, 40% das mulheres vão ter esse padrão, certo? E existe um pequeno número, um pequeno grupo de mulheres de 7, 8 a 10%, né? Podendo chegar até 13% das mulheres que vão apresentar um padrão de sangramento desfavorável com o Implanon. E aí, essa minoria de 10% que pode apresentar um padrão de sangramento favorável é a minoria que vai botar a boca no trombone. Que vai vir aqui no Instagram, que vai nas redes sociais, que vai no TikTok, que vai demonizar o Implanon, né? E vai dizer, eu coloquei essa bosta e não paro de sangrar. E, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu quero tirar, eu vou remover, né? Por quê? Porque quando a pessoa coloca o Implanon, gente, tá bem, tá satisfeita, não tá sangrando, ou tá com sangramento favorável, ela não vai reclamar, né? Ela vai tocar a vida dela feliz e satisfeita. Agora, quem não tá satisfeito, vai lá botar a boca no mundo. Isso é assim para tudo. Eu sempre falo isso, né? Se alguém se consultar comigo e for mal atendido, não gostar, né? Vai fazer questão de falar, de divulgar que não gostou, que não foi bom. Mas as pessoas que consultam e que gostam, que acham bom, poucas delas vão fazer propaganda a seu favor, né? Então, isso é a mesma coisa, segue o mesmo raciocínio com o Implanon, né? Então, quem tem algum sangramento desfavorável, vai lá, vai falar isso, claro, vai ficar mais evidente do que quem está bem. Como eu também já tive pacientes que desejou retirar o Implanon porque parou de sangrar. Acreditam? Sim, gente, já aconteceu. Paciente minha que colocou o Implanon e já havia quase 3 meses, ela me procurou, que não havia tido nenhum sangramento ainda, e se fosse continuar dessa forma, ela queria retirar o implante, porque esse não era o objetivo dela, não menstruar, né? E aí, gente, entra uma questão muito importante aqui. Toda paciente que vai colocar Implanon comigo, a gente conversa muito, e essa paciente assina este termo aqui, ó, de 3 páginas, mas ela não só assina, eu leio todo o termo com ela, item por item, explicando justamente aqui, né, no item 8 desse termo meu, o item 8 se trata aqui da parte da questão do sangramento, do padrão de sangramento, né, então a gente conversa sobre isso antes de inserir o método, a gente fala sobre todas essas estatísticas e números aqui que eu falei para vocês, né, para que a mulher tenha consciência daquilo que ela está escolhendo, porque a escolha do método contraceptivo, ela é sua, ela não é minha. A escolha do meu método é minha, mas a do seu método é sua. E eu, como profissional, eu sou um instrumento. Eu vou dar informações, eu vou orientar, eu vou falar sobre este método baseado em tudo que eu estudei para fazê-lo, né, de forma coerente, responsável, técnica, mas a decisão é sempre desta mulher, né? De utilizar ou não esse método, a decisão se faz sentido para ela, né? Essas estatísticas, se tá tudo bem para ela em qualquer uma dessas estatísticas que ela se enquadrar, né? E se porventura ela não se sentir bem, que ela tenha a liberdade para decidir também retirar. E tá tudo bem, porque tem acontecido também, né, um grande desespero em torno de, coloquei e quero retirar. Não, gente, tá tudo bem. Fora a questão do gasto, né? Porque, claro, é um método de longa duração, o investimento é mais alto, então é muito importante que tudo isso seja conversado, que tudo isso seja
esclarecido todas as dúvidas, todos os medos, para que você não faça um investimento que você vá querer retirar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, o corpo precisa de um tempo de adaptação. É um hormônio, de fato, o seu corpo precisa de um tempo para se adaptar a este hormônio, né? Para entender como que o seu corpo vai se comportar a este hormônio. Mas, no geral, o Implanon é muito bem tolerado, né? Outro mito bastante comum em torno do Implanon é a questão da acne, né? Nossa, eu tenho medo de colocar o Implanon e encher meu rosto de acne, né? Eu conheço fulana que colocou e o rosto encheu de acne. Então, isso é muito individual, né? Às vezes a pessoa já tinha uma tendência à acne e ela às vezes usava um método com estrogênio, e o estrogênio, ele ajuda a controlar a acne. Então, por exemplo, Isis, Yasmin, Ciclo 21, Selene, Diane 35, Tamisa 20, Level, enfim, vários anticoncepcionais, a maioria deles que tem pausa, contém estrogênio. E às vezes a pessoa usava um ciclo 21 que controlava muito bem a acne dela, e aí ela migra do ciclo 21 para o Implanon. O Implanon não tem estrogênio, não aumenta risco de trombose e AVC, mas ele não controla a espinha. E aí tem gente que vai preferir o risco de trombose e AVC, claro que é mínimo, gente, mas existe, né? Vai preferir do que ter a cara cheia de espinha. Né? Então eu sempre falo, são tudo escolhas, tem que estar consciente para fazer as escolhas que vão realmente te deixar satisfeito e em paz com o seu coração, com a sua vida, né? Então, o Implanon, ele não tem a tendência de causar acne, de exacerbar a acne, né? Mas ele pode sim deixar a pele mais oleosa nos primeiros meses? Pode. Mas a gente consegue manejar isso se isso for um problema? Também consegue, né? Então, existem medicamentos que podem ser utilizados para ajudar nessa questão da acne, né? De tudo, se a gente não conseguir ajustar com skincare, com medicamentos específicos, a gente tem como encaminhar para um dermato para fazer um tratamento com Rocutan lá, apropriado para acne, né? E cuidar disso. Então, o importante é saber que a gente pode manejar qualquer desses efeitos, né, indesejados que podem acontecer sim no período de adaptação, que pode variar de 3 a 6 meses. Então, precisa ter paciência, né, precisa aguardar e entender que o que o Implanon promete, ele entrega uma contracepção segura e eficaz, a mais segura que existe. É mais seguro que a própria vasectomia do homem e a laqueadura tubária da mulher. Ele é o método mais seguro. Então, o que ele promete, ele entrega. A cada 2.000 mulheres usando o Implanon ao ano, a cada 2.000 mulheres, uma pode engravidar. Enquanto que a pílula, né, no seu uso perfeito, cada 100 mulheres usando a pílula ao ano, uma pode engravidar. O Implanon, a cada 2.000 mulheres, uma pode engravidar. Porque não depende de você ficar tomando, né? Colocou no braço, ele começa a liberar ali o hormônio em microgramas, são doses mínimas, ínfimas diárias, né? O implante, ele tem 68 miligramas, o total, todo o bastão, mas ele libera diariamente microgramas, né? Na primeira semana, nas primeiras 5, 6 semanas, é 70, 60 microgramas. Depois ali da sexta semana, ele já diminui para 40, 35 microgramas. Depois do primeiro ano, já cai para 35, 30 microgramas diárias, né? Então, isso é extremamente seguro, né? Isso é extremamente seguro, é um método que realmente é muito seguro, que libera quantidades mínimas diárias de hormônio, com mínimo de efeito colateral, como as pílulas, né, que podem causar enjoo, náusea, dor de cabeça, mal-estar, né, vômitos. Não, o Implanon, ele não passa pelo trato digestivo para ser absorvido pelo corpo. Ele é liberado diretamente aqui no tecido subdérmico e vai para a corrente sanguínea, né? Então, ele é muito seguro. De fato, a maioria das pacientes se sentem muito bem, ficam muito satisfeitas com ele, né? E entender que esses escapes que podem acontecer não interferem na eficácia do método, né? A gente tem também medicamentos, gente, que pode manejar esses escapes. Ah, mas e se eu entrar nesse grupo de 10% de mulheres que fica tendo um padrão de sangramento inadequado, né? Enjoado, que fica sangrando demais, 10, 15 dias, esses escapes.
que eu vou fazer? Eu tenho que pegar e tirar? Não, não tem que pegar e tirar. A gente consegue melhorar isso, né? A gente consegue associar algumas medicações que foram estudadas para isso. Então, tem medicações que já foram estudadas e estão sendo utilizadas para manejar esses escapes, para manejar esse sangramento enjoado aí com o uso do Implanon que pode acontecer, né? E outra dúvida que sempre bate à porta: o Implanon engorda? O Implanon faz engordar? Gente, o Implanon também não tem o potencial de fazer uma mulher engordar, né? O que pode acontecer também na fase de adaptação, ali no início, pode acontecer, e não é com todas as mulheres, é uma retenção discreta de líquido, como todo e qualquer hormônio pode causar, né? Mas não chega a interferir no peso desta maneira, né? Como algumas mulheres relatam, coloquei o Implanon e engordei 5, 10 quilos. Não, gente, quando você vai ver, essa mulher tá com a dieta inadequada, não tá se alimentando bem, tá ingerindo muita bebida alcoólica, não tá se exercitando, tá comendo muito carboidrato, açúcar, e aí vai lá e bota a culpa no coitado do Implanon também, né? Eu tenho pacientes, eu brinco, né? Eu tenho pacientes modelos, magérrimas, lindas, né? Do ponto de vista, porque quando a gente fala lindas, né? Existe também muito isso, e é bom a gente falar da questão do que a sociedade impõe como o corpo ideal, né? E aí as próprias mulheres compram isso e se martirizam às vezes com isso, né? Aquela ideia do corpo ideal. Mas enfim, tem mulheres magrelas que usam o Implanon e não ganharam peso. Por quê? Porque cuida da alimentação, pratica atividade física, cuida do corpo, né? Então ele não tem esse potencial para causar ganho de peso também não, tá? Importante esclarecer tudo isso para que quando você for decidir, né, pelo método, tenha tudo isso claro, né? Tudo isso de informação. Por isso é tão importante esse tema aqui de hoje, principalmente porque agora o Implanon está sendo inserido pelo SUS, né? E muitas vezes no SUS, o profissional, e eu não vou dizer que é porque é do SUS, não, porque tem profissionais excelentes e maravilhosos que trabalham no SUS, né? Profissionais admiráveis. A questão é que às vezes um profissional do SUS, numa unidade básica de saúde, ele não tem esse tempo que eu tenho lá no meu consultório, que eu reservo para cada atendimento 1h30. Para conversar sobre tudo isso, para explicar tudo isso, é 1h30 de consulta, né? Eu acompanho as minhas pacientes pós-Implanon por 3 meses, sistematicamente, até que elas estejam adaptadas ao método. E muitas vezes no SUS essa realidade não é possível, né, gente? A gente sabe disso. No SUS são muitos pacientes, são poucos profissionais, a demanda é muito grande. Então, claro, não vai ter tanta informação, tanto esclarecimento, tanto cuidado, né? A gente sabe disso. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje, justamente porque eu sei que tem muitas mulheres que estão buscando ali a inserção do Implanon pelo SUS, mas que às vezes não têm acesso a essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, né? Que são informações seguras, baseadas em evidências científicas, né? Que podem ajudar você, mulher, a escolher um bom método, né? A confiar neste método para que você possa viver aí a sua sexualidade de forma tranquila, de forma segura, né? Sem se preocupar aí com uma maternidade indesejada, que não seja o momento ainda, né? Para isso, e que você tenha essa liberdade e autonomia sobre o próprio corpo, tanto para decidir por um método que faça sentido para você, e hoje nós estamos aqui falando do Implanon, como para também decidir, caso não tenha atendido, caso não tenha correspondido às expectativas, retirá-lo quando for do seu desejo também, sem burocracia, sem questionamentos excessivos, mas que você possa ter as informações, ter tranquilidade para escolher, passar pelo processo de adaptação e entender que o Implanon é sim um método contraceptivo seguro, eficaz, né? E que de fato existe alguns efeitos adversos, como qualquer medicação que você for utilizar, né? A gente sempre brinca, até um paracetamol, uma dipirona que a gente for tomar, ele vai causar toda droga, né? Toda medicação, ela tem o seu efeito esperado e tem o seu efeito indesejado. Então, isso é toda e qualquer medicação. Mas é importante ter todas essas informações, então compartilhem, levem adiante, né? E quando forem realmente
fazer a escolha do método, né? Façam essa escolha baseada em informação de qualidade, sem medo, sem dúvidas, sem insegurança e sempre escolhendo um bom profissional que trabalhe com ética, com segurança, com excelência, com evidência científica, porque é isso que nós mulheres merecemos, viu? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Compartilha esse episódio com a galera que precisa aprender mais sobre o Implanon. E até o próximo, hein, gente? Boa noite, meu povo. Até o próximo Fala Xoxota.